Olá! Hoje a gente vai atacar o famoso efeito fotoelétrico. E para vocês sempre pedem exemplos. E para exemplos em formas de exercícios, eu sugiro que vocês usem o Halliday. Se eu lembro bem, cada o segundo exercício no Halliday está resolvido, então é bom para treinar essa parte, porque aqui eu não vou dar exemplos além dos exemplos. Eu só vou transferir os conceitos fundamentais, que obviamente inclui exemplos para certas estruturas de exercício. Um, e é isso, basicamente. Vamos lembrar agora da nossa última aula em qual Max Planck, em 1899, conseguiu explicar a radiação térmica do corpo negro usando um modelo em qual luz existe em energias quantizadas. Isso foi uma revolução. Ninguém pensava que isso poderia ter algum sentido, incluindo o Max Planck. O Max Planck falou: isso não pode significar que luz é uma partícula, é feito de partículas, porque partículas e ondas são coisas diferentes, e a gente já sabe que é feito de ondas, então não pode ser que é feito de partículas. Só um homem nessa época, tinha a capacidade intelectual de assumir que talvez existisse uma coisa que a gente conhece hoje como a dualidade onda-partícula. Super-Homem. Super-Homem, ele conseguiu deduzir essa ideia. Isso, na verdade, foi para que ele recebeu o prêmio Nobel. Tem, acho que, um físico só que recebeu o prêmio Nobel 2 vezes em física, mas isso mostra como os tempos são diferentes hoje em dia do que nessa época. Einstein, obviamente, ele deveria ter recebido 5 prêmios Nobel, mas ele só recebeu um, que foi para a explicação do efeito fotoelétrico, e com isso a invenção da dualidade de onda-partícula. Então, a nossa história começa numa cidade na Alemanha que carrega o nome Kiel. Eu sou perto de Kiel. Kiel fica no norte da Alemanha e um físico muito ativo nessa universidade em Kiel era Heinrich Hertz. Heinrich Hertz vocês conhecem porque a unidade de frequência carrega o nome dele, né? 1 por segundo é igual a 1 Hertz. Heinrich Hertz, ele parece muito simpático, eu acho que ele foi. E em 1886 ele começou a fazer experimentos em quais ele descobriu o efeito fotoelétrico. Mas só para dizer, isso não é a coisa para que ele ficou famoso para a detecção de ondas eletromagnéticas, aquelas ondas que saem das equações de Maxwell, basicamente a luz, mas ele detectou na frequência de ondas de rádio. Mas o que ele fez nos anos 80 do século XIX? Ele tinha algum tipo de lâmpada. Aqui eu botei uma lâmpada tipo Edison. Eu não sei se foi realmente essa lâmpada que ele usou, provavelmente não, mas ele usou algum tipo de lâmpada e ele botou luz em cima de uma placa de metal. E aqui dentro tinha um vácuo nessa caixa aqui. Isso aqui é vácuo. E isso aqui é um pedacinho de metal. E aqui ele tinha uma folha fina de ouro. E essa caixa, ela estava terrada, né? E assim,
ele conseguiu ver que quando ele ligou a luz, essa folha começou a vibrar. E isso foi o início quando ele entendeu que luz, que foi muito pouco entendido nessa época, quando vai para metal, cria algum tipo de tensão. E o elétron não foi muito bem conhecido nessa época, mas já tinha ideias nessa direção. O que realmente é importante é que provavelmente eles assumiram que existe algum tipo de partícula que cria carga. E essa carga provavelmente sai, basicamente, a luz livra cargas que vão embora e isso cria uma diferença de tensão do nosso haste para a caixa. E por causa disso, vibra essa folha de ouro. Isso foi a ideia básica. Mas a pessoa que realmente conseguiu estudar esse fenômeno com muito mais cuidado era Philipp Lenard. Philipp Lenard é um físico alemão que também trabalhou em Kiel. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele era aluno do Heinrich Hertz. Mas ele virou professor em Kiel bem depois dele. E ele criou um experimento muito, muito avançado. Ele, sem dúvida, era um gênio muito grande. E eu vou explicar esse experimento agora. E é importante que vocês entendam como funciona esse experimento. Então, por favor, prestem atenção. O que ele fez? Ele criou uma câmara de vácuo, que seria essa bolha que eu mostrei agora. Essa câmara de vácuo não tinha oxigênio e assim, se ele queria estudar placas de um metal aqui embaixo, ele não teria mais óxido em cima. Então, ele realmente conseguiu estudar materiais distintos assim, sem criar alguma oxidação em cima da superfície por causa do vácuo. Então, ele tinha uma lâmpada e essa lâmpada tinha ele conseguiu mudar a frequência e a intensidade da luz que entra nessa câmara de ultra alto vácuo ou de alto vácuo. A luz liberou elétrons e assim ele tinha uma catoda, né? Então você sabia que agora, anoda, desculpa, e assim você sabia que agora você conseguiu criar uma corrente. Para medir a tensão entre a anode e a catode, ele usou um voltímetro. E para medir a corrente, ele usou um amperímetro. Agora, o truque muito grande foi que ele usou uma fonte de corrente que ele conseguiu mudar. Então, ele sabia que a tensão, a energia dos elétrons na câmara tem que ser E vezes U. Porque isso sai simplesmente, vocês sabem disso da física 3 ou do eletromagnetismo, dependendo qual curso vocês assistiram. E assim ele conseguiu variar essa fonte para anular a corrente de fóton. A gente chama isso a corrente de fóton, porque esses elétrons aqui se chamam elétrons de fóton, essa corrente de fóton. E assim ele poderia, porque ele sabia qual tensão ele tinha botado aqui, ele sabia agora qual foi a energia dos elétrons. E esse experimento foi absolutamente fenomenal. E ele descobriu várias coisas. Primeiro, não existiu uma tensão para a luz embaixo de uma certa frequência. Aqui vocês conseguem ver o exemplo. Isso aqui seria vermelho. Vermelho, como vocês sabem, tem uma energia muito baixa. Verde tem uma energia maior. Azul ainda maior. E quando ele botou luz vermelho,
ele poderia aumentar a intensidade até o infinito, basicamente. Ele não conseguiu até o infinito, desculpa. Ele só conseguiu aumentar muito e o resultado foi que ainda não tinha uma corrente de fóton. Mas, quando ele chegou numa certa frequência, existiu sim. E isso significa que a energia cinética dos elétrons, no caso das frequências baixas, deve ser zero. Enquanto a energia em altas frequências foi diferente e ele mediu isso como o experimento que eu mostrei. Então, como eu falei, ele tinha aqui a corrente para mudar, ja? E a frequência aqui para mudar. E o que aconteceu? Se ele mudou a frequência, significa a cor até um certo valor. Nesse caso, seria 10.4 vezes 10 elevado a 14 Hz. Nesse momento, começou a ter uma energia dos elétrons e essa energia aumentou linearmente com uma frequência começando com esse ponto aqui. Variando a tensão, existe uma corrente de saturação. Então, ele também descobriu se você varia a tensão aqui, obviamente você tem algum momento quando você tem um fotocorrente de zero, porque você compensa exatamente para a tensão criada aqui por causa da luz, mas depois a corrente cresce, mas em vez de crescer para cima, ele satura por um certo valor. Então, essa corrente da saturação baixou quando ele baixou a intensidade. Mas ele baixou também quando ele baixou a frequência. Só que ele baixou muito mais com a intensidade do que com a frequência. Então, a energia cinética que ele conseguiu medir não dependeu da intensidade da luz. Isso foi o que ele descobriu. Não existe uma tensão para a luz que vai a uma certa frequência. Começando com uma certa frequência, a contratensão cresce linearmente com a frequência. Variando a tensão, existe uma corrente de saturação. Corrente da saturação baixa mais com intensidade do que com frequência. E a energia cinética dos elétrons não depende da intensidade da luz. Isso é estranho. Agora, se a luz é uma onda, a intensidade suficientemente alta deve criar uma fotocorrente. Obviamente, porque a intensidade de ondas é proporcional à energia. E a energia é a única coisa que deve contar nesse processo. Por causa disso, você deve assumir que quando você aumenta a intensidade das ondas, você também aumenta a corrente, você aumenta o número dos elétrons liberados. Ja? Um exemplo é, se você pensa no ciclovia entre Leblon e São Conrado, essa ciclovia não pode sobreviver ondas de uma intensidade arbitrariamente alta. Se as ondas do mar são suficientemente altas, em algum momento ele vai quebrar. Isso deve ser a mesma coisa com qualquer onda que cria qualquer processo de destruição ou de liberação de elétrons. Pela mesma razão, não existiria uma frequência da corte. Para a mesma razão, não existiria uma corrente da saturação. E para a mesma razão, a energia cinética deve depender da intensidade da luz. Ok, isso agora é um problema. Problema muito grande para resolver. E como já mencionado, a solução foi do grande super-homem. E ele tinha a ideia baseada no modelo do corpo negro do Planck,
que luz existe provavelmente em partículas, em fótons, como uma energia E igual a H vezes nu, com H sendo a constante de Planck, de 6,626 alguma coisa, vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos, e a constante que é a constante de Planck, e a frequência de luz nu. Ok, então, se isso fosse o caso, essas partículas aqui agora têm energias quantizadas. E cada fóton, obviamente, só pode liberar um elétron. Imagina você joga bolas dentro de uma área com muitas outras bolas. Cada bola só pode tocar em uma bola. Às vezes você vai ter efeitos secundários, mas geralmente você vai liberar uma bola com uma outra bola. Então, um fóton por um elétron. A energia máxima desse elétron se torna agora naturalmente a energia do fóton que você mandou com uma certa frequência, menos alguma função que Einstein chamou a função de trabalho, que é basicamente a energia que você precisa para liberar o elétron. E essa energia deve ser específica para cada material, porque cada material tem uma outra composição. Na verdade, não é só específica para cada material, é específica para cada superfície do material. Não, superfícies diferentes têm uma função de trabalho diferente, mas Albert Einstein não sabia disso. Hoje em dia, aqueles de vocês que vão fazer experimentos de fotocorrente lá em Campinas, ou talvez no laboratório, no Inimetro, essas pessoas sabem ou devem saber que a função de trabalho é diferente para cada superfície de um material. Então, essa função a gente pode associar com uma frequência, e assim a gente consegue escrever ele como φ igual a h vezes nu zero. E agora, claro que a energia cinética é conectada com uma contratensão sobre a fórmula de K igual U vezes E, o U igual K sobre E, com E sendo a carga elementar. Isso é algo que vocês aprendem no eletromagnetismo. Então, Albert Einstein conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. Einstein foi o teórico que explicou tudo. E Leonard foi o experimentalista que descobriu tudo. Mas Leonard não era feliz sobre a solução de Einstein. Por que não? A razão é bem simples. Ele foi racista. Ele foi um cara que não gostou de judeus. E ele não gostou dos judeus nem pouco. Tanto que ele entrou na partida dos nazistas antes da Segunda Guerra. E ele é um dos dois caras com prêmio Nobel que eram nazistas de verdade, que era ele e Stark. Eles nunca gostaram da física de Einstein porque Einstein era judeu. Tinha um terceiro que também era meio nazista, que nunca recebeu o prêmio Nobel por razões políticas. O nome dele é Jordan. Ele já foi um dos físicos mais importantes da sua época, que infelizmente não recebeu, porque obviamente, na minha opinião, o prêmio Nobel no fim deve ser não político. Mas o que a gente aprende disso? Dessa história. A gente aprende duas coisas. Uma é, existem pessoas inteligentes que ainda são completamente malucos quando é sobre certos tópicos. Isso é muito importante, algo que vocês devem lembrar na sua vida. Porque a sua opinião, o seu caminho, tudo que você acha, tudo que você pensa, é baseado
num certo fundamento de ideias, uma rede de ideias que dá suporte para você na sua vida. E esse suporte você aproveita o tempo todo. É muito difícil mudar isso. É muito difícil. Se você é uma pessoa que acredita fundamentalmente numa certa religião ou num certo dogma, numa certa ideia que foi transferido para você dos seus pais sobre segurança, sobre qualquer coisa, a sua chance que você vai conseguir superar isso não é muito alto. Por causa disso, na história a gente tem pessoas que eram às vezes gênios, como no caso do Philipp Lenard, que acabaram numa esquina da sociedade absolutamente absurda. E para mostrar o nível de como isso virou absurda, como todos os físicos grandes, o Philipp Lenard também escreveu um livro que se chama Deutsche Physik, para estudantes como vocês, que se vê na física alemã, e lá ele basicamente ignorou o tentar evitar a validade de todas as teorias que foram desenvolvidas por judeus como Einstein. Ou ele relativou essas coisas. Isso é absolutamente fascinante. Isso não fascina vocês? Eu não sei o que fascina. Isso é uma pessoa que é sã teoricamente, que é um gênio, que entende assuntos complexos. E no mesmo tempo é uma pessoa que é tão preconceituosa que ele não consegue botar a verdade em cima da ideologia dele. Eu acho que essas histórias são algo que ajuda a gente a crescer. Porque todos nós somos um pouco como Philipp Lenard. Todos nós temos ideologia, ideias erradas que a gente não quer questionar. Normalmente é uma proteção psicológica contra a verdade, que às vezes é um pouco mais duro do que a gente gosta. Então, e com isso, eu vou terminar com essa aula. Eu espero que vocês aprenderam algo.